Estamos de volta entrevistando hoje no nosso Conversa de Peso o Dr. João Batista Saraiva. Antes de ir para o intervalo, a gente falava na redução da maioridade penal no Brasil. O senhor é contra? Sou contra absolutamente o contrário e é interessante, porém, que a gente explique bem o que é isso, porque isso não é um delírio do ponto de vista de alguém desconectado com o mundo real. Sou contra porque isso não é do interesse da segurança pública, tampouco é do interesse da sociedade. Essa é uma resposta imprópria para um problema que é grave e que nós temos que ter capacidade de dar resposta. Se o telespectador tiver paciência, eu vou tentar contextualizar isso. Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma invenção brasileira, tipo um coelho que foi tirado de uma cartola. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a versão brasileira da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança. É uma convenção internacional. As leis que nós temos no Brasil são praticamente as mesmas que o mundo inteiro tem do ponto de vista do atendimento a infratores. Salvo os países que não são signatários da convenção, e hoje só os Estados Unidos da América do Norte não é, todos os demais têm esses compromissos. Então, o que distingue o Brasil dos demais países? Eu acho que talvez a nossa grande questão no Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse tema do rebaixamento da idade penal, está ligada ao manejo do tempo de privação de liberdade. O que falávamos no bloco anterior, que a solução que o Brasil adotou no início dos anos 90 foi um período de 3 anos. O adolescente, com 18 anos, que passa a ser tratado como adulto pelo sistema penal, na verdade, nessa faixa entre 12 e 18 anos, ele atravessa um conjunto de transformações importantes. Alguém dirá, mas o cara tem entendimento, tem muito mais entendimento. Vamos devagar. O Brasil, o nosso país, num arco aí de 150 anos, se nós retomarmos ao período da nossa independência, àquela época, nós mandávamos para a cadeia pessoas com 7 anos. A idade penal no tempo do Império era 7 anos, porque não se reconhecia naquela época um fenômeno como o da adolescência. Tu alcançava a chamada idade da razão, numa linguagem cumprindo o ensinamento de Santo Agostinho, dentro da linha do direito canônico, que então vigorava na nossa ordem jurídica, e quem estava capacitado para fazer um pecado mortal estava capacitado para fazer um crime, e se Deus poderia mandar para o inferno, o Estado podia mandar para a cadeia, que era a filial do inferno na Terra. Nós, felizmente, ao longo do século XIX, a gente foi conseguindo avançar, porque havia muitas crianças no sistema penitenciário. Havia muitas e submetidas a muitos abusos, aquela promiscuidade do sistema prisional passou a causar uma angústia. Isso não só no Brasil, isso é uma situação internacional. No fim do século XIX, começa a se construir um modelo de responsabilidade para adolescentes. Até chegar onde chegamos hoje, atravessamos várias etapas, aquela ideia de FEBEM, etc. Mas não tem dúvida que um jovem até... eu, pessoalmente, tenho a convicção, Dejair, que no século XXI a adolescência vai ser um fenômeno que irá se estender aos 30 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém dirá assim, mas uma pessoa hoje tem muito mais informações do que tinha no século XIX, do que tinha em 1940, quando o Brasil passou a adotar a idade penal aos 18 anos, porque até 1940 era 14. Ora, eu acho até que é possível que tenha mais informações, mas tem muito menos maturidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, que a nossa geração, Dejair, que somos mais ou menos contemporâneos, com 18 anos nós nos considerávamos adultos, nós trabalhávamos, nós até nos sustentávamos. Sim. Hoje, o conjunto da população não funciona assim. Mesmo na população de periferia, com intenso sofrimento, em que a infância muitas vezes é subtraída e as pessoas têm que trabalhar desde muito cedo, ainda assim há uma dependência econômica dentro do seu grupo social. Se tu vai avançando para a classe média, então chega a ser brutal isso, de ter jovens que mesmo tendo um trabalho, continuam morando com os pais, muitas vezes têm filhos e os avós ajudam a cuidar, ou seja, existe uma tendência de alargamento da adolescência. Então, o que nós, Estado, temos que fazer? Nós temos que dar uma resposta, do ponto de vista de segurança pública, de mecanismos de defesa social, que seja séria e que a sociedade tenha confiança nisso. Porque a crise que o Estatuto passa é uma crise de confiança, ou seja, as pessoas não acreditam naquilo que o sistema juvenil faz, porque imagina que o sistema juvenil faz é muito brando e muito frouxo. E eu posso até admitir que, para alguns casos, de fato é, porque não é razoável
que naquele mesmo exemplo que eu dei, do garoto de 18 e outro de 17, que era uma tentativa de roubo, e que acaba o adolescente de 17 ficando mais tempo fechado no caso de Novo Hamburgo do que o garoto de 18 na penitenciária, se isso, ao invés de uma tentativa de roubo, ou mesmo de um roubo, for um latrocínio, ou seja, resultar morte, a resposta que o Estado dá para esse garoto de 18 anos é uma pena mínima de 20 anos. Então, entre essa resposta dura que o Estado dá para o latrocínio, a resposta que o Estatuto dá é uma resposta muito branda. Então, nós precisamos construir uma graduação dessa responsabilidade. Me agrada muito o exemplo da Colômbia, e acho que o telespectador pode acompanhar esse raciocínio, todo mundo, quem acompanha aí também TV a cabo e vê esses seriados do Narcos, etc., e toda essa coisa envolvendo a Colômbia, esse mito, né, que existe em torno da criminalidade organizada na Colômbia. O que fez a Colômbia? Eu falo da Colômbia porque acompanho bem o processo colombiano. A Colômbia, no início dos anos 90, veio aqui no Brasil e copiou o Estatuto da Criança e Adolescente. A lei colombiana de 92, ela é quase a versão colombiana do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a Colômbia, que também era signatária da Convenção, precisava adaptar a sua lei aos termos da Convenção, achou mais fácil vir aqui dar uma olhada do que nós tínhamos feito, e tínhamos feito uma lei bem interessante, e aqui copiar a nossa. Mas a Colômbia, nesse início do século XX, percebendo que essa legislação não estava sendo suficiente como mecanismo de defesa social, revisaram os tempos de privação de liberdade. Hoje, na Colômbia, o autor de um delito gravíssimo pode ficar até 10 anos privado de liberdade, que é muito tempo. Porque, veja, o telespectador acompanhou essa semana que o Supremo Tribunal Federal homologou, em relação aos presos do Mensalão, a extinção de suas penas. Eles cumpriram uma etapa daquele período que eles deveriam cumprir, privados de liberdade, ou em regime fechado ou semiaberto, dependendo da natureza, e depois foram beneficiados por indulto, coisa que não é os acusados do Mensalão que foram. Todos os cidadãos brasileiros que são acusados são beneficiados pela legislação com essas benesses, que acaba remetendo a que uma pena de 30 anos, o cara acaba cumprindo... 1 ano, 2, 3, 30 anos, 6, ou menos, eventualmente. E eu não estou dizendo que isso esteja certo, nem tampouco não estou dizendo que isso também não tenha que ser revisto, certo? Até acho que tenha. Acho que é preferível tu ter penas menores, mas o cara cumprir toda, do que tu ter penas enormes e o cara não cumpre quase nada. Quase nada. Agora, o que eu estou apenas a dizer é que o tempo que o adolescente fica privado de liberdade não é tão pouco tempo, porque é muito retórica essa pena do maior. Então, 10 anos, por exemplo, de privação de liberdade máxima para um adolescente, como, por exemplo, existe na Colômbia, e que o cara tem que cumprir, ora, para um adulto maior de 18 anos ficar 10 anos fechado, a pena dele não pode ser de menos de 30, porque senão ele não vai ficar. Às vezes a gente ouve essas condenações de penas enormes, etc., etc., mas os caras obtêm benefícios que a legislação penal permite, a lei de execução penal permite. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, eu apenas estou dizendo como é que isso funciona. Então, resumindo a tua pergunta, que é uma pergunta inteligente sobre a redução da idade penal, sou contra porque acho que nós não vamos resolver o sistema penal lançando a segurança pública lançando os adolescentes do sistema penal. Acho que nós temos um sistema de atendimento de adolescentes infratores bem interessante, nós temos um conhecimento acumulado. Agora, nós precisamos sim mexer no Estatuto da Criança e Adolescente. Uma coisa que pouco se fala é que o Brasil hoje penaliza o adolescente já a partir dos 12 anos, né? 12 anos. Tu falou sim, aí no meio da resposta sobre isso. Mas acho que é importante ressaltar isso. É interessante ressaltar, é muito oportuna essa tua observação. Um menino de 12 anos, por exemplo, nós trabalhamos com a ideia do princípio da autonomia progressiva. O cidadão brasileiro, quando completa 12 anos, o seu filho, quando completou 12 anos, seu sobrinho, aquele garoto que tu está olhando aí, que é teu filho querido de 12 anos, que tu mira ele e ainda vê uma criança, pela lei brasileira, ele é um adolescente com responsabilidade penal juvenil. Se ele cometer um ato infracional, ele pode, inclusive, ser preso. Porque quando ele é recolhido para a fase, e existe todo assim um eufemismo em torno disso, ele está preso. Porque quando me colocam no lugar, independentemente do meu consentimento, e desse lugar eu não posso sair se não for com autorização de outrem, o nome disso é prisão. É prisão.
pode ser pouco o período de 3 anos de privação de liberdade que tu já falaste anteriormente. Mas ele é penalizado a partir dos 12. Eu vou dar um exemplo bem interessante para o telespectador me acompanhar. Há pouco tempo atrás, o Fantástico fez uma matéria sobre um episódio de agressão de skinheads a 3 rapazes que usavam aquele solidel dos judeus ali na Cidade Baixa, e os rapazes foram brutalmente agredidos, 3 tentativas de homicídio. O fato aconteceu há 10 anos. Os maiores de 18 anos até hoje não foram julgados, não foram levados a júri. O adolescente que participou desse fato já foi julgado, condenado e já cumpriu a penalidade dele. Ele ficou cerca de 2 anos e pouco privado de liberdade. Se esses 2 anos e pouco privado de liberdade é pouco, ou é muito, não sei. Mas o fato é que esse adolescente cumpriu a pena dele, o Estado disse que ele era culpado e ele ficou fechado. Os maiores de 18 anos até hoje não foram julgados. Então, onde está a impunidade? Agora, reconheço que existam situações, tinha um caso famoso aqui de Novo Hamburgo, que deu mídia, do menino que atendia por um apelido de um pássaro, e que havia uma grande indignação, que seria autor de diversos homicídios, etc. Ele assumiu 12? Ele assumiu. O fato de assumir também não faz dele o autor dos fatos, que às vezes isso aí, muitas vezes, é para encobrir terceiros. Sim. Né? Dentro daquela história do não dá nada. Não, é claro, e às vezes quem já tem um, posso ter 10, porque... Claro. Então, eu reconheço que para determinadas situações, nós temos que aumentar o tempo de privação de liberdade, sim. Acho bastante razoável. Tem o caso histórico de São Paulo, do Chambinha, né, que é um episódio muito conhecido, e o pai da menina vítima desse fato brutal, que todos lembram, que é um casal que foi fazer um acampamento no mato, 3 bandidos ou 4 cercaram deles, mataram o rapaz, a menina ficou cativa e sofreu intensas sevícias e abuso sexual, e um dos partícipes desse episódio era esse adolescente conhecido como Chambinha, os outros todos eram maiores. O pai desse Chambinha, e hoje é vereador em São Paulo, eu acho que é um advogado, é outro que combate a redução da idade penal, mas defende a revisão do Estatuto da Criança e Adolescente para adequar-se à normativa de países como a Alemanha, ou como a Espanha, ou mesmo aqui na América Latina, como a Colômbia e o Chile, por exemplo, que acho que tem bons modelos de responsabilidade penal juvenil. Então, nós não precisamos mexer na Constituição para dar a resposta normativa que a sociedade brasileira tem o direito, porque aqui me permite uma coisa que me incomoda muito. Falar em direitos humanos, e a segurança pública é um direito humano fundamental, é um assunto que perpassa toda a cidadania. Isso não é um tema que possa ser sequestrado por um partido político ou que pertença a um determinado grupo político. Direitos humanos são direitos fundamentais de toda a cidadania, que perpassa por todos os partidos políticos. Isso não é um tema da esquerda, também não é um tema da direita, isso é um tema da cidadania e que nos afeta. Segurança pública é um direito humano fundamental também, como a liberdade, o respeito, e nós temos que trabalhar juntos soluções que nos devolvam a segurança pública que nos foi tirada, né, por um conjunto de coisas, onde o mecanismo de defesa social é importante. Eu confio nisso. Doutor Saraiva, muito obrigado pela sua entrevista. Nós teríamos assunto para mais 2 ou 3 programas. Vou sugerir Adolescente e Responsabilidade Penal, de autoria do Dr. João Batista Saraiva, onde tem muito mais o pensamento desse juiz que há bastante tempo atua na área. Muito obrigado, mais uma vez. Grande abraço, prazer estar aqui. Grande abraço. Um grande abraço.